Bom dia, pessoal do quinto ano, tudo bem? Bom, hoje é dia 6/8/2020, nossa aula 28 de ciências, certo? Então vamos pegar o nosso livro de ciências, na página 116, vamos colocar lá em cima, aula 28 e a data, 6/8/2020. Hoje nós vamos falar sobre o ecossistema. Observe estes diferentes ambientes. Então nós temos três ilustrações aí, de mata, né? Vegetação, o segundo com duas araras e o terceiro fundo do mar. Neles podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, peixes, vegetais e pássaros, e de elementos não vivos, água, solo, luz e pedras que se relacionam entre si. Em cada um desses ambientes acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeia. Todos os elementos vivos ou não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat. Como exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas que crescem em ambientes de desertos e que se adaptam às características do lugar. São plantas que aguentam um solo muito arenoso, sem praticamente nenhum nutriente, um clima super seco, parecido com o nosso cerrado aqui, nossa caatinga, e mesmo assim tem plantas que se adaptam a esse ambiente, certo? Habitat é onde os seres vivos se desenvolvem, respeitando as características do lugar. Então, cada ser vivo tem o seu habitat, e se adapta a ele, tá? E consegue sobreviver. Bom, página 117. Com a escassez das chuvas, essas plantas armazenam água em seu caule e possuem espinhos em vez de folhas. Isso parecido com a nossa caatinga. Isso faz com que eles eliminem o mínimo de líquido, aumentando suas chances de sobrevivência no ambiente. Podemos dizer que os ambientes de floresta, de mar, de deserto são exemplos de ecossistema. Em cada um deles percebemos a presença de elementos físicos, o calor, a umidade, a luminosidade e os conjuntos de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. Ecossistema é o conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. E ecologia é o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos, vivos, e fatores abióticos, não vivos, do ambiente. Então, componentes de um ecossistema. Então, nós temos aí novamente uma ilustração. Aqui provavelmente é na África, certo? Então, nós temos aí uma vegetação bem precária, um solo parecido com deserto. Então, um ecossistema se caracteriza pela interação de todos os fatores bióticos e os fatores abióticos. Fatores bióticos são os seres vivos que vivem no ecossistema. Fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos, a água, a luminosidade, a temperatura, as rochas e etc. Página 118. Observe diferentes tipos de ecossistema. Primeira figura aí é o fundo do mar. O ecossistema aquático, como os recifes de coral, são mais produtivos em termos de energia devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e à temperatura. O segundo é uma floresta, um mangue. O manguezal é considerado um ecossistema de grande importância,
pois é tido como um berçário natural, tanto para espécies características desse ambiente, quanto para animais que migram para ele. E o terceiro é um deserto. A característica principal de um deserto é a seca. Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados à escassez das chuvas. Depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade e o conjunto de elementos, que se relacionam mantendo o equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Bom, então agora nós vamos na página 119 para os nossos exercícios, né, sobre esse ponto, ecossistema. Então, número 1, vocês vão marcar um X na resposta correta, né, habitat é. Na número 2, vocês vão responder quem sou eu. Número 3, vocês vão numerar 1 ou 2, né, de acordo com a resposta correta. A número 4 é mais uma perguntinha: qual é a diferença entre ecossistema e habitat? Na página 120, número 5, os animais, os vegetais e os seres não vivos são componentes de um ecossistema. Então responda. Vocês vão responder aí a letra A e a letra B. A número 6, vocês vão completar os espaços em branco. E a número 7 é mais uma perguntinha aí. Tá certo? Bom, faça o exercício. Qualquer dúvida nós tiraremos na nossa aula ao vivo, tá? E faça os exercícios para a gente comentar, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.